Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos iniciar, a nossa última fase do estudo da matemática financeira. Vamos tratar justamente sobre o valor atual, também conhecido como desconto composto, tá? Esse valor atual ou desconto composto nós vamos estar usando em casos específicos em que eu não consigo utilizar os juros compostos, né? Dependendo aí de repente em parcelamento, né, em exercícios que envolvam parcelamento, muitas vezes nós vamos estar aí utilizando essa parte do desconto composto, também conhecido como valor atual, certo? Bom, o valor atual ou desconto composto, ele tem uma fórmula, tá? Essa formulazinha aqui, nós temos esse V é justamente o valor atual, tá? O M é o montante, lembrando que o montante é o cálculo, né, dos juros mais o capital, dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, essa fórmula aqui é a fórmula específica no uso de valor atual, desconto composto, certo? E aí, na nossa apostila, na página 57 e na página 58, nós temos alguns exemplos. Então, vamos ver dois deles e tentar entender qual é o uso, né? Como que eu uso essa formulazinha do valor atual, certo? Então, se quiserem acompanhar comigo, né, na página 57 da apostila, temos duas situações. A primeira, a pessoa aplica o valor de 10 mil a uma taxa de juros de 2% ao mês. Qual é o montante após 2 meses? Bom, nesse caso a gente pode estar utilizando aí a fórmula do juro composto normalmente para resolver, né, e descobrir qual que é o montante após 2 meses, sem problemas nenhum. Agora vejam a segunda situação. Qual valor deve ser aplicado hoje a uma taxa de juros de 2% ao mês para que daqui 2 meses se obtenha o montante de 15 mil reais? Então, essa segunda situação é uma situação que trata de valor atual. Eu quero saber que valor, que capital que eu devo aplicar hoje para daqui 2 meses, né, uma taxa de 2% ao mês, eu tenho um montante resultante de 15 mil. Ah, prof, mas eu não poderia estar utilizando aí também a fórmula do juro composto para resolver essa situação? Claro que sim, também, né? Então, assim como o juro composto, eu também posso utilizar a fórmula do valor atual. Mas vamos utilizar aqui a formulazinha só para vocês entenderem qual é o processo. Então, ele quer saber qual que é o valor que eu devo aplicar hoje. Ou seja, eu quero saber esse valor atual aqui, ó, porque esse V é justamente o valor atual. Então, nós precisamos encontrar o nosso V, tá? O montante nós já temos, né? Ele quer que obtenha um montante dali 2 meses de 15 mil reais. Então, o montante eu já sei, certo? A taxa é uma taxa de quanto? 2% ao mês. 2% ao mês, o que equivale aqui, né, a 0,02. E o tempo eu quero resgatar daqui 2 meses. Então, para descobrir qual é esse valor que eu devo aplicar hoje, nós vamos estar utilizando aqui essa relaçãozinha. Então, o valor, né, que eu vou aplicar hoje vai ser igual ao montante de 15 mil reais dividido por 1, somado com a nossa taxa de 2%, elevado ao tempo de 2 meses. E aí, nós vamos resolver essa divisão. Então, o que nós vamos ter aqui? 15 mil dividido por 1 mais 0,02, 1,02, 1,02 elevado ao quadrado, 1,0404. E aí, para descobrir esse valor atual, basta dividir 15 mil dividido
por um número decimal dá exatamente R$14.417,53, né? Aqui eu não fiz o desenvolvimento porque a gente tem exatamente esse valor, até não dá exatamente, né? Dá aproximado porque dá algumas casinhas decimais a mais. Então eu tenho que aplicar hoje exatamente esse valor de R$14.417,53 para que daqui 2 meses eu obtenha um montante de R$15.000, certo, pessoal? Então, essa é uma situação em que eu vou estar utilizando o valor atual, ou também chamado de desconto composto, tá? Agora, vamos analisar um segundo caso, tá? Mais um exemplo que ali no comecinho do vídeo eu falei que também a gente poderia utilizar quando se tratam de prestações. Então, lá na página 58, nós temos um caso em que eu vou trabalhar com as prestações. Então, vamos acompanhar juntos lá também esse segundo exemplo, tá? Página 58. Segundo exemplo, segunda situação, né? Felipe faz um empréstimo de R$500 a uma taxa de juros de 5% ao mês. Um mês depois, pagou R$300 e após mais um mês, quitou a dívida. Qual foi o valor do segundo pagamento e o valor total pago? Então, pessoal, nesse caso, né, o que acontece? Até aí ele explica em forma de retas e é uma forma interessante, né, quando se trata de parcelas, para a gente entender um pouquinho mais, tá? Então, no dia de hoje, né, em zero aqui, ó, porque é hoje, ele fez esse empréstimo no valor de R$500 no dia de hoje, tá? De acordo com a situação, né? Aí, um mês depois, então, do dia de hoje, passado um mês, ele pagou uma parcela. Essa parcela que é de R$300. E passado mais um mês, aqui no segundo mês, ele pagou a outra parcela e quitou a dívida, essa dívida de R$500. Então, aqui eu não sei quanto que foi essa parcela e é justamente o valor dessa parcela que eu preciso descobrir neste caso, tá? Então, como que eu vou trabalhar, né, com essa fórmula pensando em parcelamentos, tá? Então, assim, quando se trata de parcelamentos, eu posso trabalhar com esse montante dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo na sequência e somando de mês a mês, tá? Então, se a gente for pensar aqui, quem que se refere ao nosso valor atual? O valor atual se refere ao valor que ele pagou, que ele pegou emprestado. Então, ele pegou emprestado o valor de R$500. Então, R$500 é o nosso valor atual. O montante vai ser quem? As nossas parcelas, porque as parcelas é o montante, porque é o valor que ele emprestou acrescido do juro, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou igualar a primeira parcela e a segunda parcela, porque esse é o montante que ele pagou. Então, como que vai ficar nesse caso? 300 foi a primeira parcela, dividido por 1 mais a taxa. Qual é a taxa de juros que ele vai estar pagando? 5% ao mês. Então, mais 0,05 elevado ao tempo. Que tempo que eu vou utilizar aqui? Esses R$300 ele pagou na distância de qual período? Ó? Um período de um mês, certo? E a taxa de 5% já é o mês. Então, o tempo que passou do empréstimo até a primeira parcela foi exatamente um mês. Por isso que o tempo fica elevado a 1, certo? Só que esse valor atual, né, ele não pagou só essa parcela, ele pagou uma segunda parcela. Então, se ele pagou essa segunda parcela, ó, eu vou somar com
com a segunda parcela. Se tivesse mais parcelas, eu poderia somar quantas parcelas fossem preciso, tá? Contando de mês a mês. Então, essa parcela, né, nesse outro mês, no segundo mês, eu não sei, que nós estamos chamando aqui de P, e é justamente esse valor que nós precisamos descobrir. Vai ficar dividido por 1 mais a taxa, né? A taxa continua sendo a mesma, de 5% ao mês, só que do início do empréstimo até essa segunda parcela se passaram o quê? 2 meses. Então, esse daqui vai ser elevado a 2, certo, pessoal? E agora, o que nós vamos fazer depois de tudo isso daqui? Resolver, tá? Então, aqui vai dar bastante, né, contas decimais, né? Podem observar que vai ficar bastante. Então, vejam aqui, o nosso objetivo é justamente encontrar o valor desse P, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isolar isso daqui, tá? Eu vou isolar esse P sobre essa potência. Então, o que eu vou fazer? Esse 300 aqui que tá somando, já vou passar diminuindo, tá? Com 500. Então, vai ficar 500 menos 300 sobre... Aqui já dá para resolver, né? Então, vai ficar 1,05 elevado a 1, acaba ficando 1,05 mesmo, né? Igual a P dividido por 1,05 elevado ao quadrado, né? Somando esse 1 com 0,05, certo? Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu posso justamente descobrir qual é essa divisão, né, de 300 dividido por 1,05 e diminuir do 500, tá? Deixa eu ver aqui, ó, nós não temos esse valor, mas eu fiz aqui uma colinha já pra gente fazer de forma direta, ó. É bom sempre usar todas as casas decimais, para não dar tanta diferença em centavos. Nem sempre vai dar muita diferença em centavos, mas, né, é bom usar todas as casas decimais. Então, se eu efetuar aqui, ó, pessoal, essa divisão de 300 por 1,05, dá exatamente 285,71428, ó. Tô usando 5 casas decimais, tá? Isso daqui é igual ao P dividido por 1,05 ao quadrado, né? Quem quiser já dá até para resolver esse 1,05 também, não tem problema. Se a gente for... Bom, depois ali eu resolvo. Se eu for tirar aqui 500 de 285 e esses quebrados, eu vou ficar com 214,28572, tá? E vejam que esse 1,05 ao quadrado que está dividindo o P, o que nós podemos fazer com ele? Passar multiplicando, porque daí já fica isolado o P. Então, vezes 1,05 elevado ao quadrado. E isso daqui vai ser justamente o valor resultante do nosso P. Deixa eu só dar uma sondada aqui na minha câmera para ver se estava aparecendo aqui. Então, 1,05 ao quadrado vai ficar aqui, ó, essa potência 1,1025. Que eu vou fazer o quê? Multiplicar por esse númerozão aqui, em que a nossa segunda parcela vai ser exatamente igual a R$ 236,25. Então, esse é o preço da nossa segunda parcela, certo? Então, é uma situação, né, que envolve o caso do valor atual, certo, pessoal? Então, assim, o valor atual, ele não é difícil, porém ele acaba sendo mais trabalhoso pelo fato de ter diversas contas, né? Principalmente aí quando envolve divisão e muita multiplicação de casas decimais, tá? Mas vocês vão ver, no geral aí, né, na hora de resolver os exercícios, que são exercícios de fácil interpretação, tá bom, pessoal? Então, vou deixar aí no cronograma alguns exercícios referente a esse conteúdo para serem feitos, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima!